Olá, meu nome é Lilian, eu sou estudante do curso de Agronomia na Universidade Federal de Viçosa, campus Rio Paranaíba, e também participo do grupo Mulheres Agro UFV-CRP. E hoje eu vim aqui contar para vocês um pouco da história do curso de Agronomia na Universidade Federal de Viçosa, no campus de Viçosa, Florestal e Rio Paranaíba. E a história da criação do curso de agronomia na Universidade Federal de Viçosa se dá a partir da criação da Escola Superior de Agronomia e Veterinária, a ESAV, que ocorreu no dia 30 de março de 1922. Porém, ela foi inaugurada no dia 28 de agosto de 1926 pelo então presidente de Minas Gerais, Arthur Bernardes. E no dia 15 de julho de 1969, ela se federalizou e passou a ser nomeada Universidade Federal de Viçosa. Bom, e para organizar e dirigir a ESAV, foi convidado o professor Peter Henry Rolfs, que até então era diretor da Escola de Agricultura da Universidade Federal da Flórida. E ele trouxe para o UFV e implantou a filosofia dos Land Grant College, que se baseia no princípio do aprender sabendo e da ciência na prática, que é a base da trilogia de sustentação atual da UFV. No regulamento, a ESAV era caracterizada essencialmente como agrícola, pois o objetivo era a aquisição e disseminação de conhecimentos relativos à economia rural, em todos os graus e modalidade. E com isso, o objetivo era formar agricultores com conhecimento científico necessário para a exploração racional do solo. Com isso, as aulas do curso superior de agricultura iniciaram no semestre seguinte à inauguração da instituição. E aqui nós podemos ver uma imagem do prédio da biblioteca e ao lado da biblioteca a residência do professor Peter Rolfs. E aqui nós temos a atual UFV. Esse é o edifício Arthur Bernardes, onde fica a sede da Universidade Federal de Viçosa. E do outro lado nós temos as 4 pilastras da UFV, que representam o lema da instituição. Nas 4 pilastras estão os dizeres estudar, saber, agir e vencer. Pesquisa. A pesquisa na Universidade Federal de Viçosa teve início a partir da segunda metade da década de 30, de 1930. E para desenvolver a pesquisa, a Universidade Federal de Viçosa firmou um convênio com a Universidade de Purdue, um convênio de intercâmbio, e isso possibilitou a vinda de cientistas norte-americanos, no qual, a partir do ano de 1958, começou a ser oferecido cursos de pós-graduação. A recomendação que foi dada no regulamento era para que se realizasse experiências sobre plantas e animais, além de estudos com fim de descobrirem verdades básicas e úteis à agricultura e à pecuária do Estado, assim como produzirem novas espécies e variedades com maior valor econômico. Outro marco importante para a Universidade Federal de Viçosa foi a criação da revista Séries. Em 1939, circulou o primeiro número da revista Séries no Brasil de conteúdo científico, e com isso deu início ao processo de divulgação de artigos. E falando em artigos, outro fato muito importante e muito marcante foi que a primeira tese em ciências agrárias do Brasil foi defendida no dia 19 de dezembro de 1961 pelo senhor José de Almeida Soares, sob a orientação do professor Flávio Augusto Picouto. E aqui nós vemos a revista Séries. E do outro lado tem uma das primeiras edições da revista Séries. Extensão rural. A extensão rural na Universidade Federal de Viçosa começou a ser desenvolvida logo nos primeiros anos de atividade da universidade, onde produtores visitavam a universidade e professores e alunos também visitavam as propriedades dos produtores. E essa era uma troca muito rica, pois os produtores obtinham conhecimentos
e os alunos e professores tinham a oportunidade de estar em campo. Geralmente, as informações eram relativas a manejo de praga, fertilização do solo, indicação de melhores espécies vegetais para determinadas regiões. Outra atividade desenvolvida pela extensão rural, na Universidade Federal de Viçosa, foi a organização de feiras e de exposições. E uma dessas exposições foi a Semana do Fazendeiro. Foi a primeira Semana do Fazendeiro, que foi considerada a primeira atividade extensionista desse tipo no Brasil. E foi no ano de 1929. Bom, aqui temos uma imagem de uma aula de campo, que foi realizada em 1958. E do outro lado, o professor Diogo Melo, dando uma aula na primeira semana do fazendeiro. A primeira turma de engenheiros agrônomos, que graduou em 1931, também participou da primeira semana do fazendeiro. Atualmente, a Universidade Federal de Viçosa, campus de Viçosa, oferece 210 vagas anuais e ela já entregou para o mercado de trabalho 7.350 engenheiros agrônomos desde a criação até a colação de grau de 2011. Agora eu vou falar um pouco sobre a criação do curso de agronomia no campus florestal da Universidade Federal de Viçosa. O campus florestal fica localizado na cidade de Florestal, Minas Gerais, região metropolitana de Belo Horizonte. As atividades do campus tiveram início na Fazenda Escola de Florestal, que foi fundada em abril de 1939 pelo então governador de Minas, Benedito Valadares. A princípio, a criação do curso era apenas a capacitação de agricultores, visando oferecer só cursos rápidos. Porém, 4 anos depois, a fazenda passou a abrigar estudantes menores de idade. E, com isso, passou a oferecer o ensino primário e o ensino profissional agrícola. Em maio de 1948, ela foi rebatizada para a Escola Média de Agricultura, EMAF, e em 1955 a EMAF se incorporou à antiga Universidade Rural de Minas Gerais. E em 1969 a Universidade Federal de Viçosa. Pesquisa. A pesquisa também é desenvolvida na UFV Campus Florestal, no qual a universidade conta com estrutura para oferecer a pesquisa, para desenvolver pesquisa, conta com laboratórios, com 5 laboratórios e 9 setores específicos. Laboratório de microbiologia, de solos e de química, laboratório de sementes, de desenho técnico, laboratório de hidráulica, irrigação e drenagem. E os setores, tem 9 setores, né? Setor de floricultura, de fruticultura, agricultura, silvicultura. E aqui do lado nós podemos visualizar o laboratório de fitopatologia, assim como a casa de vegetação, e o laboratório de topografia do campus florestal. Agora eu vou falar um pouco sobre a criação do curso de agronomia na Universidade Federal de Viçosa, campus de Rio Paranaíba. O campus de Rio Paranaíba está localizado na microrregião do Alto Paranaíba e na mesorregião do Triângulo Mineiro. Essa região se destaca pela produção econômica, que está calcada basicamente na agricultura e na pecuária. O município de Rio Paranaíba produz batata, cebola, alho, cenoura, café, milho, trigo, soja, dentre outros, só que em menor escala. E toda essa produção fez com que surgisse a necessidade de profissionais qualificados para atender e para dar assistência aos produtores da região. E como fruto de uma ideia visionária, no dia 25 de julho de 2006, foi fundado o campus de Rio Paranaíba. As atividades do campus Rio Paranaíba tiveram início no segundo semestre de 2007, com oferecimento dos cursos de agronomia e de administração. O curso de agronomia é todo integral e administração integral e noturna. E a estrutura curricular do curso de agronomia na UFV-CRP está embasada no curso de agronomia da UFV Campus de Viçosa. Assim, desenvolve também
pesquisa, ensino e extensão. Pesquisa. A Universidade Federal de Viçosa, campus de Rio Paranaíba, também conta com estrutura completa para desenvolver a pesquisa. O campus CRP tem laboratório de solos, de gênese do solo, de classificação física dos solos, de entomologia e de zoologia, tecnologia e produção de semente, fitopatologia, elementos de anatomia e fisiologia animal e de horticultura, onde professores e alunos desenvolvem a pesquisa. E também são desenvolvidas atividades de extensão, onde são promovidas atividades interdisciplinares, atividades educativas, culturais, científico, político, e essas atividades promovem a interação que é transformadora entre a universidade e outros setores da sociedade. Aqui a gente vê membros da AgroJúnior, do campus da UFV Campus CRP, e do grupo Mulheres Agro UFV CRP. Além disso, a universidade oferece também diversas atividades extracurriculares, como, por exemplo, a Semana Acadêmica. Aqui nós estamos vendo uma foto da Semana Acadêmica. Tem também simpósio de integração acadêmica, mostra de profissões, onde os estudantes têm a oportunidade de adquirir conhecimento de diversas áreas. A Universidade Federal de Viçosa já entregou para o mercado de trabalho profissionais capazes de atuar em diversas funções relacionadas à produção de alimento, a manejo e exploração de lavouras, assim como também escolha de terra, produção e escolha de semente, adubação, controle de praga, conservação do meio ambiente. E além de todas essas áreas, o engenheiro agrônomo também pode se capacitar através do programa de mestrado em produção vegetal que é oferecido na UFV Campus de Rio Paranaíba. E assim vai estar habilitado a pesquisa e a docência. Bom, e assim eu encerro a apresentação sobre a agronomia, o curso de agronomia, na UFV Campus de Viçosa, Florestal e Rio Paranaíba. Obrigada.